Olá, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma aula de AutoCAD. Meu nome é Crislane Martins e hoje nós vamos falar sobre menu Files. Lembrando que para vocês terem acesso à matéria, vocês precisam estar na plataforma do Classroom, onde fica disponibilizado para vocês as apostilas. E então vocês vão escolher o dia da semana correspondente às aulas de vocês e lá vão estar publicados os materiais para vocês assistirem e acompanharem as aulas. Eu já estou aqui com o AutoCAD aberto e com o conteúdo teórico aberto para nós darmos continuidade. O menu File é nada mais, nada menos, onde nós fazemos toda a parte de save do AutoCAD. Nós temos outras funções e é por isso que hoje nós vamos falar sobre todas as funções do menu File para vocês entenderem melhor como funciona. Para abrir o menu File, vocês vão clicar aqui em cima e a primeira aba que vai aparecer para vocês é a aba New, de novo arquivo. Aqui nós podemos criar tanto arquivos de template, tanto arquivos de DWG, como já falamos nas aulas anteriores. A segunda opção é Open, que, como nós falamos também, através dessa função, nós podemos acessar as pastas do computador e abrir arquivos existentes. Também é possível abrir documentos apenas dando 2 cliques sobre o documento, se vocês não quiserem acessar o menu de abrir documentos. O próximo menu é o Save. Eu gosto de focar bastante nessas duas opções aqui que nós temos, que é a parte de Save e Save As, ou seja, salvar e salvar como. Nós temos que ter muito cuidado, porque o AutoCAD, geralmente, ele costuma dar alguns erros. Então, eu sempre converso com os meus alunos que nós temos que criar constantemente o hábito de salvar nossos documentos, porque caso dê algum erro no AutoCAD e ele feche, nós vamos conseguir abrir esse documento salvo no nosso diretório que escolhemos. A diferença entre o Save e o Save As, ela vai se dar a partir do segundo Save. Então, vocês vão ver aqui, ó, tanto clicando em Save, tanto clicando em Save As, eles aparecem a mesma opção de diretório, onde vocês podem escolher o caminho que vocês querem salvar esse documento, o nome do arquivo e o tipo do arquivo. Os dois vão aparecer essa mesma opção. Então, professora, qual é a diferença de um para outro, já que os dois seguem na mesma função? A diferença vai ser a partir do segundo save. O que acontece? Eu vou salvar uma vez aqui. Cliquei em Save e vou colocar o nome de aula teste. Vou salvar na minha área de trabalho com o final DWG
que é o arquivo editável do AutoCAD. Quando eu salvo, vocês podem ver que aqui em cima o nome já foi modificado para aula teste. O ideal é sempre que vocês salvem 2 vezes, pois assim o backup do arquivo original vai ser a mesma versão do arquivo que vocês vão estar utilizando. Então, vamos lá para vocês entenderem. Toda vez que eu crio um arquivo editável, ele vai criar logo abaixo um arquivo de backup. Esse arquivo de backup, ele vai ter a versão anterior ao último save. Então, eu vou explicar para vocês. Se eu salvei o meu arquivo 11 e 10 e depois salvei o meu arquivo 11 e 20, o meu arquivo original ele vai estar salvo em 11 e 20, mas o meu arquivo de backup ele vai estar salvo em 11 e 10. Ele sempre fica salvo em uma versão anterior ao último save que você fez. Então, o ideal é que você faça o duplo clique no save para quando o backup for salvo aqui, a extensão back, ele esteja com o mesmo horário do que o seu arquivo original. Então, aqui vocês podem ver que ele vai ter que ter o mesmo horário do arquivo original. Por quê? Caso você perca o seu arquivo original, ou seja, caso eu perca esse arquivo, apague ou ele suma, o arquivo de backup é só eu clicar com o botão direito, renomear esse arquivo, e aqui em vez de back eu vou colocar DWG. E aqui ele vai pedir se eu quero alterar a extensão desse arquivo. Ou seja, no caso ele vai alterar, só que ele vai criar a opção de save 2, porque eu já tenho um. Então, eu vou ter o mesmo arquivo editável 2 vezes. Então, vocês podem ver que é o mesmo arquivo, ó. Só que a diferença é que um era o backup e o outro era o arquivo DWG. Apertei Ctrl Z, ele volta a ser backup. Então, gente, é para isso que serve o backup. Para caso vocês percam o arquivo original. Voltando à opção do save, como vocês viram, toda vez que eu aperto save, ele atualiza, tá vendo? Aparece aqui o comando que save, então ele atualiza. O que que acontece? Toda vez que eu aperto em save, eu perco o arquivo anterior e eu só fico com o arquivo atual. O Save As já é diferente. Toda vez que eu clico em Save As, vocês veem que ele vai abrir novamente aquela tela, pedindo que eu dê o nome do documento, escolha o diretório e mude o formato. Então, o que acontece? O save, eu sempre vou atualizar o mesmo arquivo várias vezes. Então, eu perco a versão anterior e fico com a versão atual. O Save As, eu crio várias cópias do mesmo arquivo, ou seja, eu consigo ter todas as atualizações, das antigas até as mais novas. Então, eu costumo salvar assim. O primeiro save seria a revisão 0. A partir da primeira atualização, seria a revisão 1. Logo, quando eu vou lá na minha área de trabalho, eu consigo ter o arquivo original
que é a minha primeira versão, e depois a minha revisão 1, que seria uma atualização desse arquivo. Qual a importância dessa atualização? Toda vez que eu vou fazer ajuste em algum projeto, o que acontece muito é da gente alterar alguma coisa ou até o próprio cliente pede que seja feita alguma alteração. Então, a gente vai alterar e vamos supor que nós salvemos esse arquivo em cima. Então, eu perco o arquivo original, a versão anterior, e eu só vou ficar com a versão atual. Aí, vamos supor que essa mesma pessoa fale assim: olha, eu não gostei dessa versão atual, eu prefiro a versão anterior. Só que você salvou o arquivo em cima. Então, eu sempre costumo dizer que são 3 trabalhos. O primeiro de criar, o segundo de refazer, né? Porque a gente tem que atualizar o arquivo. E o terceiro é refazer novamente para o arquivo anterior. Então, a gente tem um trabalho sem necessidade. E fora que quando a gente tem as revisões do projeto, nós podemos entender o que evoluiu, se o cliente tiver alguma dúvida, mas eu não fiz essa alteração. Você tem o projeto anterior que você pode dizer, não, foi você que pediu. A versão anterior era essa e você pediu que fosse feita essa alteração. Então, é mais um controle e também um racionamento de arquivos. Seguindo aqui, a gente tem a parte de importar arquivos. Então, toda vez que eu falo importar arquivos, eu pego um arquivo de fora, ou seja, um arquivo que não é do AutoCAD, e importo para dentro do AutoCAD. Então, vamos dar um exemplo aqui do PDF. Eu peguei uma planta qualquer que estava no meu computador em PDF e exportei. Vocês veem que a planta, ó, ela vem em PDF. Então, eu importei um arquivo de PDF para dentro do computador. Exportar o documento já é diferente. A gente pode exportar o documento do AutoCAD para outro documento, que aí pode ser um exemplo de exportar algo para PDF. A parte de Publish é onde a gente pode anexar os arquivos em e-mail, transmitir, mas eu sempre aconselho vocês, antes de enviar algo por e-mail, vocês verificarem o arquivo. E eu acredito até que seja melhor não enviar direto do AutoCAD, vocês entrarem no e-mail de vocês, conferirem o e-mail, redigirem o e-mail, porque eu acho que é mais seguro do que você enviar direto do AutoCAD, mas, como vocês podem ver, é possível fazer. A parte de print, que é toda a parte de impressão do AutoCAD, tá? Onde nós vamos fazer as edições de impressão, mas nós vamos aprender a configurar isso bem mais na frente. Então, aqui são as partes de impressão. A parte de utilities, onde eu tenho alguns comandos principais, como o controle de unidades, o purge e o recover. O purge é uma utilidade para limpeza do AutoCAD, então ele vai remover aí tudo aquilo que está em segundo plano, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu adicionei ao AutoCAD, deletei, mas ainda ficou na memória temporária do arquivo.
E o recover é para recuperar arquivos. Como eu falei, às vezes o AutoCAD ele dá alguns certos erros e aí nós temos que recuperar esses arquivos e às vezes o recover faz esse trabalho. A parte de close não é para fechar o AutoCAD, é para fechar o arquivo. Então, quando eu aperto aqui em close, eu fecho o arquivo que eu estava utilizando. E para sair do AutoCAD, eu tenho esse botão aqui, que é de saída, ou eu posso apertar aqui no xizinho que vai fechar o AutoCAD. Nós também podemos fechar o documento naquele X. Então, vocês veem que dão o mesmo efeito. E o menu de opções, que já aprendemos na aula anterior, onde nós podemos fazer as configurações do AutoCAD. Vocês podem ver aqui, gente, que toda essa explicação que eu dei, ela tá aqui na apostila, mais detalhada, para vocês acompanharem aqui. Então, save, save as, import, export, publish, print, utilities, close, menu de opções e o menu de saída. Agora a gente vai falar um pouco sobre os menus de atalhos, que são aqueles que eu mostrei também que ficam na parte superior. Além daqueles menus que nós já temos aqui no menu File, nós também temos essa barra superior aqui, que vão ter os mesmos ícones que nós utilizamos nessa barra do menu File. Então, esse aqui é o atalho de New, esse aqui Open, Save, Save As. Aqui eu tenho a opção de abrir a opção de Web e Mobile. Aqui para salvar em Web ou Mobile. A opção de Plot. E aqui eu tenho o Undo e o Redo, onde o Undo é o Ctrl Z, né? Que a gente volta a uma configuração que a gente tenha feito e a gente queira desfazer. E o Redo, que é o Ctrl Y, que é quando a gente utiliza para desfazer o undo, tá? Ou seja, eu dei um Ctrl Z, mas eu quero voltar à modificação que eu tinha feito, eu utilizo o Redo. Aqui, gente, a gente está falando um pouco sobre o menu Ribbon, que são para configurações de atalho do AutoCAD. Então, aqui, vocês podem escolher os menus customizados, se vocês quiserem adicionar mais alguns, tá vendo? Aí, eles vão acrescentando aqui, ó. O importante também é vocês adicionarem a esse menu coisas que vocês vão utilizar com frequência, porque senão ele também fica muito poluído e depois vocês não conseguem encontrar os comandos que vocês precisam. Além disso, nós também podemos adicionar mais opções de tools, tá? Algum atalho que você queira adicionar. Podemos adicionar esse menu aqui, ó.
e modificar o menu colocando embaixo. Então, essas são algumas das modificações que nós podemos fazer com Ribbon. Essa parte aqui, nós vamos falar um pouco da opção do clipboard, que é onde nós vamos fazer as funções de copiar, colar e recortar. Ele vai ficar localizado bem nessa área aqui, então eu tenho Paste, que seria o Ctrl V, que serve para colar arquivos. Vou ter o Cut, que é o Ctrl X, que é para recortar arquivos, e o Clip, que é o Ctrl C, que é para copiar arquivos. Essas funções, elas servem para eu copiar de um documento para outro. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho esse objeto desenhado e eu quero copiar esse mesmo objeto para outro arquivo. Então, eu vou selecionar, venho aqui em copiar ou cortar, no meu caso, copiar, vou até outro arquivo e colar. Ou também pode ser feito com o atalho do teclado, com o Ctrl C e o Ctrl V. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado e tenham conseguido entender o conteúdo do menu File. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou entrar em contato comigo no WhatsApp. Até a próxima aula, beijos e tchau, tchau!